Eu era um novo aluno na Pensilvânia, indo para o meu primeiro ano do ensino médio. Não conhecer ninguém era muito difícil para todos. Obviamente, todos já tinham seu grupo de amigos selecionados a essa altura. A pior parte era a hora do almoço. Minha escola não deixava calouros saírem da escola para o almoço, apenas veteranos. Então eu tive que comer no refeitório. Eu estava com medo porque eu sabia que não teria com quem sentar, e eu não queria me forçar a sentar em uma mesa aleatória. Quando a hora do almoço finalmente chegou, eu entrei no refeitório com a minha bandeja de comida procurando um lugar para sentar. Todas as mesas foram tomadas. Eu não tinha nem a opção de sentar sozinho, mas havia uma mesa no cantinho do refeitório com apenas 2 crianças sentadas lá. Isso era o mínimo que eu precisava, um local discreto para sentar. Então eu andei e perguntei se eu poderia sentar lá. Eles ambos se olharam e um deles disse sim. Eu notei ao sentar que os dois eram gêmeos idênticos, que pareciam ser de origem hispânica, mas eles não tinham sotaque nenhum. Se apresentaram como Antônio e Bruno e conversaram comigo numa boa. Me convidaram para sair com eles depois da escola. E sinceramente eu pensei, por que não? Eu tinha que começar em algum lugar a fazer amigos. Eu anotei seus números e depois da escola fui para casa deixar as minhas coisas. Logo depois, recebi uma mensagem de Bruno, me dizendo que ele e seu irmão estavam planejando sair. Ele me disse para encontrá-los por volta de 9 horas daquela noite, no cemitério próximo à casa deles, que era a uns 10 minutos a pé da minha casa. Ele me disse que lá seria um ponto de encontro perto para todos. O primeiro dia de aula foi em uma sexta-feira, então não precisávamos acordar cedo no sábado. Bruno me mandou uma mensagem mais uma vez, perguntando se eu já estava indo. Eu disse que sim, que sairia em alguns minutos. Bruno confirmou que nos encontramos na estrada perto do cemitério. Então, comecei minha caminhada no escuro para o cemitério. Quanto mais eu andava, mais pensava em me mudar de casa, pensando no fato de que eu estava literalmente caminhando para um cemitério à noite, para sair com 2 crianças que acabei de conhecer. Não parecia a ideia mais brilhante para aquela noite, mas de qualquer maneira, cheguei à pequena estrada ao lado do cemitério e mandei uma mensagem para o Bruno, perguntando onde eles estavam. Ele começou a digitar imediatamente e disse que estava na floresta ao lado de um pequeno lago que eles queriam me mostrar. Então prontamente enviou sua localização. Eu fiz meu caminho para a floresta, empurrando os matos fora do meu caminho, usando a pequena lanterna do celular como minha única fonte de luz. Comecei a chamar Bruno e Antônio. Eu senti que estava perto o suficiente de acordo com a localização que ele me enviou. E de repente ouvi passos, então parei. Definitivamente eram passos se aproximando de mim. Eles eram muito baixos e lentos. É melhor eles não estarem tentando me assustar. Eles não estavam me respondendo. Embora eu sabia que isso era estúpido, eu me virei e comecei a andar de volta para a estrada. Aqueles passos que eu mencionei anteriormente deixaram de ser silenciosos e de lentos para rápido. E antes que eu pudesse reagir, alguém estava com as unhas cravadas no meu pescoço, me sufocando. Eu ouvi uma voz familiar gritando: "Agarre-o! Agarre-o!" Consegui me liberar do estrangulamento e corri para a estrada. Eu sei que eles me seguiram até a beira da estrada. Eu estava mais rápido do que eles e, no desespero, poderia correr por quilômetros. E foi isso que eu fiz. Corri o máximo que pude direto para casa e contei aos meus pais o que havia acontecido. Eles pensaram em chamar a polícia, mas eu achei melhor pegar as fotos das marcas de unha do meu pescoço e relatar para a escola no dia seguinte. Foi o que fizemos. Fui com os meus pais na escola no dia seguinte e, com a ajuda da mensagem que recebi do Bruno, mais as fotos provando o incidente, a escola teve que expulsar os 2 alunos. Meus pais me fizeram bloquear os 2. Eu não discuti. Cortei contato com os 2. Porém, eles sabiam onde eu morava. Uma noite, por volta de uma semana depois, eu acordei no meu quarto sentindo muito frio. Ouvi o som do vento soprando no meu quarto e eu olhei para a janela e vi que foi aberta completamente. Eu me perguntei se minha mãe poderia ter entrado para abri-la, mas isso não faria absolutamente nenhum sentido. Há uma parte no exterior da minha casa que cria um tipo de saliência debaixo da minha janela que meu pai sempre me disse para pular em caso de incêndio. Fechei minha janela e caminhei até o quarto dos meus pais. Bati suavemente e abri a porta. Minha mãe, meio grogue de sono, perguntou o que eu queria. Perguntei a ela se ela havia aberto minha janela. E ela sentou-se dizendo não. Por quê? Eu disse a ela que minha janela foi totalmente aberta por alguém. Ela começou a sacudir meu pai: "Acorda e vá verificar o quarto comigo." Mas quando ele acordou, ele me disse para crescer e parar com esse medinho, que eu provavelmente esqueci a janela aberta. Deixei a porta dos meus pais aberta e, enquanto eu andava pelo corredor para o meu quarto,
vi algo que me deixou surpreso. A minha porta parecia estar meio fechada agora, ao contrário do que eu tinha deixado. Ela estava completamente aberta quando eu saí. Eu deixei a porta aberta para que eu pudesse dar uma olhada. Veja se você adivinha quem estava atrás da porta. Embora eu tivesse eliminado essa possibilidade, eu nunca poderia realmente esperar ver alguém estranho dentro de casa. Havia alguém escondido atrás da minha porta. Eu gritei pelo meu pai, gritei tão alto que tenho certeza que poderia ser ouvido 3 ruas para baixo, e minha porta de repente se fechou, assim que meu pai veio correndo do seu quarto para o meu. Eu gritei: há alguém no meu quarto. Então ele invadiu o quarto e acendeu a luz. Naquele momento, vimos a perna de uma pessoa pulando da minha janela. Meu pai correu para a janela e, em seguida, desceu as escadas e pela porta da frente tentou perseguir a pessoa. Mas ele voltou alguns minutos depois sem fôlego, dizendo que não viu ninguém, por mais que tenha sido rápido. Tinha que ser aqueles irmãos gêmeos que eu fiz serem expulsos. Meu pai chamou a polícia e eu tive que falar com eles quando eles chegaram. Expliquei toda a história do incidente na floresta. Meu pai confirmou minha história, mas sem prova de quem havia entrado. Eles disseram que não havia nada que eles poderiam fazer. Eles apenas nos recomendaram a trancar as portas e considerarmos instalar câmeras do lado de fora. Tenho certeza que era um ou ambos os gêmeos no meu quarto. Depois de passar alguns meses dormindo com medo, nada mais aconteceu. Novamente olhando para trás, eu não sei por que eu estava tão disposto a conhecer essas crianças em uma floresta à noite. Eu deveria ter me ligado no refeitório naquele dia que eles pareciam estranhos e deveria ter ficado longe.